Deus está entre nós. Deus é uma vida positiva. Espiritualmente está em todo lugar no mundo. Deus é uma natureza completa de tudo que existe. É o poder de Deus. Está agarrado nele. Tudo que existe está no poder de Deus. Por isso que é duro o povo achar o poder de Deus. É um encanto, porque esse mundo é um mundo encantado. É um mistério. É o puro mistério. Ngoyoyere. Conheci você em Bauru, você sumiu. Procurei você em Jaú, você sumiu de mim. Procurei você em Botucatu, não te encontrei, não me conformei. Voltei a Bauru por Bariri, Itaju, Itapuí, Pongapiuru, Guarantã, Jacareguaçu. ...15 de mayo de 1972 es una fecha importante en la historia de la ingeniería brasileña. Marca la conclusión del cierre del río Paraná en Ilha Solteira. Primeiramente, então eu parti numa luta de benzimento, sabe? Para trazer o povo a melhora. Então, quando eles pegaram a querer, como dizer, fazer barragem e atrapalhar um pouco o povo, a queimar o rancho do povo. Então foi na época que eu então passei um pouco a favorável de reforma agrária. Depois que o meu negócio não era esse, então eu passei firme para profecia. Então puxando para fazer essa ponte, fazer tanta coisa aqui nesse lugar. Segunda etapa del conjunto de Urubupungá, obra de la CESP, Centrales Eléctricas de São Paulo S.A., Ilha Solteira, la mayor obra de ingeniería ya realizada en el Brasil, es una de las mayores centrales hidroeléctricas existentes en el mundo. O dono da terra é o que lavra a terra. As novas gerações vêm do trabalho. Toda a vida eu pregava, trazendo o povo pelo trabalho. O povo, se não trabalhar, não produzir, nada feito. Las 20 turbinas de 160.000 kilovatios que serán instaladas en su inmensa casa de máquinas tendrán una potencia total de 3.200.000 kilovatios, aproximadamente el 45% de la potencia instalada existente en el Brasil cuando se inició la construcción de la obra. Mas esse rio, principalmente, o reino do peixe não pode estar represando. Mexe com o reino dos peixes, mexe com as cordilheiras em cima e mexe com muita coisa no espaço. Porque o rio tem um vácuo, daqui ele pega um vácuo no espaço. Então, conforme mexe aqui, atrapalha. Hoje não serena mais. En la parte interna de la Taguía, que es capaz de resistir a las mayores inundaciones, fueron iniciadas el 2 de abril de 1966, en presencia del presidente Castelo Branco, las excavaciones para las fundaciones de las estructuras de hormigón. Eu fui preso 4 vezes antes de essa barragem. Antes de fazer a parte de barragem. Depois que eu cresci com o exército. Então eu fui preso 4 vezes.
Eles achavam que o meu serviço não era certo. Terminada la obra, se retirará la taguilla de los vertederos. Se cerrarán las compuertas de la casa de máquinas para embalsar el río y accionar las turbinas ya instaladas. Eu disse, olha, o rio, vocês fechando ele normal, que não passe fora do nível demais, para o povo ficar sempre trabalhando na beira do rio também, senão eu faço um exército e mando desmanchar. Então foi no ponto que eu fiz o exército. Eu fiz o exército, mas só fardei 14 homens e 2 moças, porque não deu para chegar. O Antônio José, a Maria Aparecida, o João Aparecido, Mariana Aparecida, Marta Aparecida, Madalena Aparecida, Jorge Aparecida. E o seu E o seu Aparecida. E eu, Cleuseli, né? Agora adora muito filme. Tem uns filmes meio pesadinhos que ele gosta. E eu já não gosto muito de filme, não. A Maria também gosta da Angélica. O Joãozinho já gosta mais da Eliana. Você gosta da Eliana, né, João? E eu gosto da Xuxa. Ai, meu Deus, você gosta da Xuxa. Dona Cleuseli, como é que ele tira a febre das crianças? Segurando na mão, assim. Eu seguro na mão, tanto dela como de outros, e vai rezando, vai passando a febre. Aí passa pro senhor. Passa para mim. Aí o senhor não aguenta. A primeira vai embora, não fica. Ela, quando veio morar comigo, era muito doente, sabe? Então os médicos desenganavam ela, que não sabia. Ela vivia com os olhos vermelhos, tinha vezes crescia os olhos. Era magrinha, cacunda. Olha, ela serve a minha companhia. E foi zelando dela aí, quantos filhos já tem. E também não toma remédio, não. Toma nada. É sarado assim na fé. Eu tenho muita cisma do seu partido voltar a benzer de novo, igual na Rubinéia. Por quê? Eu não sei, ele possa benzer as pessoas. Nunca sou contra dele benzer ninguém. Mas... Cuidado! Aí você lembra o que aconteceu na Rubinéia, né? Meus prezados amigos de Rubinéia, vou ler para vocês 2 crônicas que publiquei no Jornal do Brasil. A primeira, em 28 de outubro de 1971, intitulada Aconteceu em Rubinéia. O texto é o seguinte: Eis no que dá ser nome de rua, sofre-se os maiores vexames. Está o homem tranquilo em sua condição de placa de esquina,
servindo a orientação de pedestres e motorizados, e começam a surgir em torno dele estranhas questões ligadas ao desenvolvimento nacional, à propriedade privada e à política em termos coloquiais. Chega um momento em que até a aprovação de sequestro lhe é infligida. Os aborrecimentos terminam, estou falando sério, em morte por afogamento. Tudo isso está acontecendo em Rubinéia com o poeta Vinícius de Moraes e o supra-assinado, a quem Rubinéia, com descrição encantadora, pois nada nos comunicou, gentilmente homenageara, promovendo-nos a logradores públicos. Ao saber agora da distinção, era caso de soltarmos nossos foguetes e brandirmos nossas copas de uísque. Mas, tristeza das homenagens, o que nos compete é carpir, pois acabamos de ser vítimas de sequestro e, pior, dentro em breve, subverteremos nas águas, pois Rubinéia vai desaparecer da face da terra e com ela seremos submergidos. Quem é Rubinéia? Onde fica? Rubinéia já era, e não fica propriamente, ficava na margem esquerda do rio Paraná, em São Paulo. 7.000 habitantes, pequena cidade civilizadíssima, pois quando tinha de dar nome a ruas, não fazia por menos. Batizava-as de Machado de Assis, Manuel Bandeira, Guimarães Rosa, Cecília Meirelles, Mário de Andrade, Graciliano Ramos, outros mais. Cidade quase toda consagrada a poetas e prosadores. Haverá outra no Brasil, no mundo, que em geral prefere valores menos abstratos e abre exceção para um literato, mantendo a regra em louvor de 1000 homens de ação prática? Uma cidade diferente na paz de suas belas letras, no bulício de suas 13 escolas. Eis que a CESP, Centrais Elétricas de São Paulo, projeta a barragem de uma usina monstro no complexo de Urubu-Bulgar. Toda a região será alagada e Rubinéia inteira é desapropriada para esse fim. A estrada de entrada para Rubinéia era aqui. Ela passava mais ou menos por aqui, onde está essa árvore, um pouco mais para lá, descia, logo ali a uns 20 metros ou 30 metros, era onde morava Aparecidão. Era uma chácara e ele tinha ali o seu templo, que era um casebre, a uns 20 metros na beira da estrada. Ali, logo ali, onde se vê aquela primeira construção, era o grupo escolar, e a cidade pegava essa face aqui toda. A CESP não queria indenizar os bens da prefeitura. Entendia que, como era do povo, não precisava ser indenizado. Então, eu era advogado da prefeitura e entrei com uma execução fiscal. E veio oficiais de justiça e penhoraram tudo isso daqui. Penhoraram os bens, ela não podia fechar a represa. Aí ela veio e fez um acordo e deu dinheiro para que se comprasse 10 alqueires de terra, onde hoje é a Nova Rubinéia. Como é que é o Jonas? Quando venho aqui tenho saudade. Tenho saudade do que era meu. Tá em cima do que era teu aí, né? Estou em cima do que é meu. Era aqui, Jonas? Era aqui, aqui já era meu. Nós compramos isso aqui e hoje, embaixo da água, o pobre, principalmente daqui da nossa região, não teve um futuro. O futuro dele que ele teve aqui foi de receber aquela migalha que a CESP deu, que foi jogado fora. Eu já estou ficando de idade, estou ficando velho também. Falei, mas eu vou ao menos visitar onde era a minha querência. Apesar que na minha querência eu só suava. E hoje eu vou tirar o suor que eu estou dando uma mergulhada. Não é verdade? Não é verdade? É isso mesmo. Então vamos tocando o barco. Bora que vai, viu? Tá bom. Tudo de bom pra vocês. Meu boi do Paracatu, meu boi do Paracatu, que bebe no poço, que berra com gosto, que anda na rua, que dorme na lua, que dança lundu. Meu boi do Paracatu, meu boi de criar, meu boi de brinquedo, que sabe um segredo, que não sabe nada, mas sabe uma estrada de nunca acabar. Meu boi do Paracatu. Vão ter sombra e sal no coxo do curral. Terem, tem, terem, tem.
violeiro, não toque, Senhor, de minha. A viola toca solta, querendo louvar sozinha. Terem, tem, tem, terem, tem, tem, terem, tem, tem, terem, tem, tem. Querer bem é muito bom, mas é muito perigoso. Se eu morrer eu perco a vida, se eu matar sou criminoso. O terreiro lá de casa não se varre com vassoura, varre com ponta de sabre, bala de metralhadora. A roupa lá de casa não se lava com sabão, lava com ponta de sabre, com bala de canhão. Isso é da época? Deixa eu começar do começo aqui pra você ver. Então aqui, ó, eu não sei ler, mas aqui eu acredito que só não é esse olhado que ele tá olhando aqui é fotografia, né? Que a gente vê o que o Cristo passou, né? Aqui também é outra fotografia que eles ampliaram, é feito pela mão do homem. Mas a maior parte da sabedoria é dado por Deus, né? Eu conheci o Parecidão muito. Ele morava ali embaixo e eu ia muito na casa dele. Nós tínhamos de trabalhar para nós sobreviver, porque meu pai era boiadeiro, meu pai viajava, mas nunca trazia nada para casa. Se ele encontrasse na estrada uma pessoa doente, qualquer coisa, o que ele tinha no bolso, ele dava. Era uma pessoa que o senhor ia na casa dele, se ele tivesse um pedacinho de mandioca assim, o senhor tinha que comer com ele. Se ele tinha um peixinho, ele repartia com quem estava na casa dele. Meu pai comprou um cavalo e esse cavalo deu um problema na paleta. E ele deitou. Ele fez uns pranchão e pôs esse cavalo de pé. Ele tratou daquele cavalo uns 2 anos em cima do andaime. Enquanto ele não sarou, ele não tirou aquele cavalo dali. Na paleta do cavalo assim, até no meio da barriga, não tinha couro. Uma cobra que picou ele, comeu tudo, apodreceu. E aí ele começou a benzer. E a casa dele virou uma multidão. Aquele benzia muito povo, né? Ele gostava de benzer os doentes, sabe? Ele tirou muita doença de gente, atentado, sabe? Ele tirava, ele sabia tirar. Ele botava a mão em cima da cabeça assim das pessoas, benzia, né? Lá tinha um copo d'água lá já também sendo benzido, então a hora que terminava o benzimento dava para beber aquela água. Olha, vinha gente de todos os lados aqui do interior, caravanas mesmo, de ônibus e tudo. Teve um período da vida que o movimento era muito grande. Na casa do senhor Aparecido, eles faziam comida assim para uma multidão, aqueles tachos enormes. A minha mãe tinha assim uma depressão, que podia até dizer hoje, né? E na época ninguém sabia, meu pai corria ela para médico, mas tinha que pagar as consultas. E tudo era muito difícil, porque trabalhava na roça. E aí ensinaram que em Robinéia tinha um senhor que benzia e que estava fazendo cura. Como é que a senhora conheceu o seu Aparecido? Através de uma enfermidade que eu tive. A senhora pode contar que enfermidade que era, como que a senhora estava? Olha, eu estava com fogo selvagem, segundo o que os médicos falavam, né? Como é que é o fogo selvagem? Como que a pessoa fica? Começa a sair umas manchas. Começa a sair umas manchas que nem tipo de uma queimadura, uma coceira, assim, sabe? E ali ela vai alastrando no corpo e vai levantando outras borbolhas. Aquelas borbolhas queima, coça, né? E eu fiquei 6 anos. Eu já não tinha mais quase pele. A minha pele própria eu não tinha mais. Eu vou ser um homem falado mundialmente, ele falava, mundialmente. Quando meu pai e minha mãe estavam arrumando para me levar para um lugar que diz que trata desse fogo selvagem,
Eles já tinham arrumado tudo, só estava arrumando mais um pouco de dinheiro para poder me levar para esse lugar. Aí uma tarde foi uma senhora de idade, eu nem lembro do nome dela mais, em casa. Nós morávamos em Santa Clara naquela época. E nós falava, pai, larga de mão disso. O senhor veja bem, nós é criança, nós é menino de tudo. Vamos fazer um futuro? Ô, dona Liberina, por que não leva a filha na Rubinéia? Na Rubinéia tá tendo um benzedor que ele primeiro disse que começou a curar os animais. E agora ele tá tratando do povo, a maior parte de quem é desenganado dos médicos. Eu sou filho dele, sinceramente. Eu não acredito nessas coisas. Aí chegando lá, a minha mãe desceu e foi lá conversar com eles. A minha mãe, quando ela viu aquela situação difícil, que foi difícil para nós, ele começou a tocar todo mundo de casa. E ele não perguntou nada para nós, nem para mim, nem para minha mãe. Ele me mandou pôr sentado na cadeira, me ponharam ali, ele passou para minhas costas e ele foi me benzer. Eu atropelava, tinha gente que chegava lá em casa, eu batia, eu tocava de lá de dentro. Ele pegava água e molhava assim um paninho e vinha passando na gente. E aquela pele ressecava, né? Então ele chuviscava aquela água benzida e dava para tomar. Toda hora ele vinha com um cálicezinho de água para tomar e falava pra gente: tenha fé em Deus. Nada outras coisas. Tenha fé em Deus. Que Deus está com nós. O que Deus não curar, o homem não cura. Era o que ele falava pra gente. E com 12 dias que eu fiquei lá, a minha mãe veio me buscar. A minha mãe, ela, até num certo ponto, ela foi a favor. Depois de um certo ponto, que a polícia começou a ir lá e fazer baderna, que a polícia começou a fazer baderna, aí ela já, olha, vou largar de mão disso. E aí ela já não combinava muito com meu pai, foi onde ela saiu de casa. Eu já fui para minha casa vestido roupa, calcinha, sutiã, saiote. Depois de 7 anos sofrendo. Quase 7, já estava entrando por 7 anos. Eu já fui de chinelo, que meu pé tinha que forrar assim com uma coisa bem oleosa, né? E depois pôr uma meia para mim poder pisar. Eu já fui normal. E aí fui sarando mesmo, assim, de repente, dentro de pouco tempo, quem me via naquela época não me conhecia mais. E ele nunca deu uma gota de remédio de medicina, é só água e o benzimento. A gente trabalhava na roça durante o dia, a gente morava lá na roça, cerca aí de uns mais ou menos 4 a 5 quilômetros. E aí sempre à noite que a gente ia para lá de carrinho animal. E aí chegava lá e ele estava fazendo os benzimentos, fazendo os trabalhos, né? Eu fiz um altar. Eu comprei imagem de uns 500 contos de santo. Preguei para as paredes, para todo canto, tudo santo. E pus um altarzão ali, o povo chegava, eu falava, vocês têm que rezar. A reza comum, né? Pai Nosso, Pão Nosso, Ave Maria, Santa Maria, né? Reza cantada, Ave Maria, Santa Maria cantada. Tinha vezes que nós rezávamos o terço cantado. Quem rezava o terço era eu que puxava o terço lá, né? Ele falava assim, tenha fé em Deus. O que que ele faz? Mas enquanto ele está esfregando aquela mão ali, pra gente ele só está esfregando a mão, né? Mas pro poder de Deus, não. Enquanto ele está esfregando a mão ali para queimar naquele lugar que está a enfermidade, a força divina está trabalhando, o poder de Deus está trabalhando. O povo chegava doente sem ter doença. Vai ver, era encosto. Outro, o espírito não incorporava, mas estava por fora dele,
era todo sofredor. Tinha uma lepra na perna, tinha uma lepra no corpo, tinha uma lepra no rosto, dor de ouvido, pôr mão na cabeça. Então eu falei, não, isso aí tudo é o espírito sofredor que faz. No começo ele benzia, né? Ele só benzia, não recebia espírito, não... Depois ele começou a desenvolver os médios. Então peguei, achei mais fácil julgar aqueles espíritos do que expulsar ele. Achei mais fácil. Então fui passando, passei 8 anos. Foi que eu peguei a mexer com insetos, mexi no Mato Grosso, mexi por aqui afora tudo. Eu estava mexendo no Japão, buscando aqueles espíritos da guerra de Indochina. Aí ele falou para nós que todo mundo era para comprar tecido, para confeccionar umas fardas, porque naqueles guias que dizia nos aparelhos, que eram os médios, né? Então ele dizia aparelho. Aqueles espíritos diziam que era comandante da Forças Armadas, dizia que era o comandante de um quartel não sei da onde, e aqueles espíritos falavam que tal dia eles iam chegar com o exército ali, para nós se ajuntar com eles, e que nós ia passar por esse exército para... E então, que era para nós fazer essas fardas. Uniformes verde para os jovens, solteiros, azul para os casados e branco para as mulheres. Por acaso, são as cores dos uniformes das 3 forças militares do país. Mas ele não teve essa intenção. Não teve. O verde ele dizia que colocou para que os jovens já estivessem aprendendo a servir o exército. O azul ele dizia que era a cor do céu, a cor do rio. E o branco era paz, né? Quando veio o exército que vestiu a farda à noite, que veio o exército ali de Lins, na noite que veio, foi a noite que eu fardei. Ele falou, senhor Aparecido, houve uma parte do senhor que o senhor está fazendo um exército. Eu falei, estou fazendo um exército da salvação. Que eles estão fechando o rio, jogando madeira toda na porta da minha casa. Eu não quero que jogue madeira na porta da minha casa. E não quero que tire o povo da roça. Havia-se boatos na cidade de que o senhor Aparecido, conhecido por Aparecidão, sairia com seus seguidores, com os discípulos, assim dizendo, né? Era o termo utilizado por eles, convidando as famílias para o seguirem, tá? E que ao chegar às margens do rio Paraná, as águas se abririam e eles atravessariam. Ia sair na rua em direção ao rio, onde ele ia fazer o milagre dele, né? Para ele passar, no caso, né? E foi quando eu peguei meu filho, né? E fui para casa da minha tia. E providenciaram, assim, tipo rebengue, esses reios cortados de pneu. E a população ficou assim um pouco amedrontada diante dos boatos. Porque acho que ele disse que tinha feito chicote, que ele ia abrir o rio para passar com os apóstolos. E quem não acompanhasse, ele ia meter o cacete, que ia bater no povo. Quem fosse acompanhar, levava os filhos. E quem não acompanhasse, eles pegavam, né, as crianças, né, os filhos, no caso, né, e levavam embora. E a senhora, como vizinha, foi recorrer a uma autoridade? Lógico, foi recorrer à autoridade, né? Os nossos direitos, né? E ele falava que era Jesus Cristo, tinha um poder de Jesus Cristo. Inclusive ele chegou a falar, foi no rio uma porção de vez, e batia a vara lá e falava para a água abrir, que ele queria passar. A gente ia sair, disse que o rumo era Mato Grosso. Ia sair para o Mato Grosso. E porque ele falava assim que Moisés... Tem até umas gozação aí, que o Aparecidão bateu a varinha na água, mas a água não abriu. Não, isso aí não teve. Ninguém foi na beira da água e ninguém bateu a varinha na beira do rio para abrir água. Isso aí não teve. Dizia-se que nesse dia primeiro, um exército de anjos desceria do céu, viria até o templo dele e sairia com o pessoal, 13 pessoas, 15, 18 pessoas ao todo, sairiam pelo mundo, pregando a reconstituição,
a irmandade, a justiça, a paz. Eu peguei e falei assim, olha, dessa tropa que tem aí, tem uns 200 homens. Aquele que tiver fé, vem chegando perto de mim. Eu já tinha farda feita. Você tem fé em Deus? Eu tenho. Mas você não arreia, não? Não, não arreio, não. Eu tenho muita fé. Você tem que ter fé para morrer, é? É fé pura mesmo. Eu sei que ele pregava partilha, a partilha da terra. Hoje eu vejo aí o Sem Terra lutando por isso. Então eu fico até pensando, de repente ele queria fazer esse tipo de partilha da terra, né? Agora, na época, eles pensavam que nós era subversivo, era aquele pessoal, era de tempo da ditadura, né? Eu fiz o exército da salvação, que é os primeiros exércitos que tinha. Por isso fala Deus dos exércitos. Não fiz para brigar com ninguém. Então o policiamento que vinha era para unir com nós, para não deixar eu parar no serviço. Porque eu fui atacando o povo para não tirar o povo da roça. E lidando para não fechar as barragens. Falei, se vocês querem fechar as barragens, fecha no nível do rio. Porque se vocês fechar fora do nível, eu mando desmanchar. Por isso eu fiz o exército. Falei, se o exército nosso brasileiro não abre, eu abro. Meu pai nunca foi nem intimado. Eles chegaram arreando pau e jogando bomba lá dentro. Quebrou tudo que nós tinha. Fui no exército para obedecer um bom homem para me acompanhar. Quando chegou do exército, viu benzendo o povo, e eu fiz aquele exército da salvação, aí ele foi dar parte. É ele que deu parte. Mas ele pensa que eu não sei. Por que ele foi preso? Nós não sabemos por que foi. Então é uma injustiça. É meu filho. É o filho que mais eu queria bem. E contra mim, e desde o principinho, nunca foi a favor de profecia. Eu até hoje eu não sei certo quem chamou, porque eu desconfio que é o soldado Sá, que era o soldado da época. Eu desconfio que é o prefeito da época, Rubens Mesaro. Foi quando o prefeito veio comunicar, inclusive eu estava até no ginásio lá, terminando os estudos, né? Que ele ia sair durante a noite e aquelas pessoas que não quisessem acompanhá-lo, ia todo mundo apanhar. Senhor Rubens, eu falei com o comandante da época da Força Pública e ele disse que partiu a denúncia do senhor. O senhor que foi quem denunciou para eles agir? Eu não denunciei de ninguém, não. Não, o senhor era o prefeito. É. Né? Eu não denunciei ninguém, não. Eles prenderam ele aí por conta deles mesmo. Quem não me fazia mal, não me fazia nada, denunciar dele, porque quem acreditou no que ele ia fazer, lá acreditou. Vai fazer o quê? Então, perfeito. Então o comandante mentiu. Pode ser que, da vez, ele pode ter contado, né, que foi eu que denunciei, mas eu não denunciei ninguém, não. Se o senhor tivesse denunciado, o senhor lembraria? Eu lembraria, claro. E não havia nenhuma denúncia? Não. Quer dizer, foi tudo, a coisa foi preventiva, a polícia preveniu antes que acontecesse algo grave. Quando a polícia chegou, eles já chegaram atirando para poder, né, o pessoal ficar inibido, né? Eles pegou os trem dele tudo, as imagens dele tudo, os livros, a Bíblia, tudo, pegou tudo, jogou tudo assim, ó, quebrando tudo dentro do carro. Daí bateu nele. Ele pegou ele, jogou ele com força lá dentro. Que foi bom. Foi o que eu vi. Aí o exército chegou, mas chegou completamente contrário. Quando chegou, 4 horas da tarde, e a gente pensou, você vê a ignorância nossa, né? E a gente pensou que o exército estava chegando mesmo. Quando nós vimos a polícia chegou, falou, chegou o pessoal nosso. E a gente saiu para receber. Quando o pessoal da polícia chegou,
eles já estavam, sei lá, já reagiram de uma forma estranha. Já... Resistiram? Resistiram, nossa, foi luta de... Machucou, acho que o pessoal nós estava em 15 só. Nenhum ficou sem arranhar, todo mundo foi para o hospital. Levaram muita gente preso, inclusive colocavam ele tinha a barba bem comprida, o cabelo, colocava ele em cima do caminhão, batia e os que estavam embaixo pegavam na barba dele, jogavam ele para baixo de novo, aí subiam ele de novo, aí bateram muito nele. Eles pularam na frente do caminhão. Não deixou o caminhão do reforço passar. Então, ali mesmo já aconteceu a prisão dele. Eu, com os outros companheiros que fomos lá, fomos algemando aqueles que estavam dominados, algemando e botando em cima de um caminhão. Ele tinha barba comprida, estava tudo arrancado, tudo cheio de sangue. Desse lado aqui, absorvia só sangue assim, a barba tudo arrancada, certo? Foi na unha. E vi quando pegou, não sei se foi 2 ou 3 soldados, ou 4, pegaram ele assim, deram um sacoaião e jogaram ele dentro do caminhão, que nem jogar um porco. E aí saíram com o caminhão. Isso aí eu presenciei e vi com esses 2 olhos. Foi mais ou menos assim uns 40 minutos de luta corporal e etc. Eles usaram bomba, usaram chicote. E eles tinham bombas, alguma coisa? Não, isso não. Nenhum armamento assim por exemplo, revólver, outros tipos de armamento não tinha, não. Nem arma branca. Eles tinham arma caseira, mas a gente sabia que tinha por comentário, mas na hora não foi apreendida, essas armas não apareceram. O que eu me lembro bem, eu não sei o que aconteceu aqui, é que eles foram transferidos para a Estrela do Oeste, onde nós tínhamos uma cadeia pública. Santa Fé do Sul, na época, não tinha cadeia pública, e Jales, me parece que a cadeia estava com a sua lotação já no máximo. E eu era o delegado lá de Estrela do Oeste e recebi, quer dizer, esses presos. No descer lá, bateram muito até nós entrar lá na cela. Aquilo que o Aparecidão, ele meneava com a cabeça assim, como se fosse uma autorização. Então o que eu me lembro é que esses interrogatórios não foram extensos, foram curtos. E foi cometida uma grande injustiça, porque nós não éramos bandidos, nós não éramos criminosos, era um grupo de lavradores, de gente trabalhadores, de gente até sem pouca instrução. O que tinha mais instrução era eu, que tinha 4ª série primário, né? Quando passou, acho que já fazia umas 2 ou 3 semanas, mais ou menos, que eu não me lembro muito bem, eu tive a coragem de falar que eu ia lá ver eles, porque ninguém foi. E aí, quando nós estávamos lá na cadeia, a gente cobrou dele. Ele falou, nós fomos enganados pelos guias. Aí eu saí fora do grupo, né? E aí eu saí fora do grupo. Aí um dia, eu não acredito mais nele. E chegou lá, naquela grade, né? Aquelas, bem apertadinho, tudo aquele quartinho pequenininho assim, aquela grade. Ele pegou e falou assim, espera um pouco que vão buscar ele. Daí a pouquinho ele veio. Quando eu olhei nele assim, parece que até a delegacia clareou. Aí foi quando eu procurei um padre, aí numa véspera de Natal, aí tinha uma confissão na cadeia, aí eu procurei um padre, contei tudo pro padre. Aí o padre, então filho, você não participa mais dessas coisas, tá perdoado, quando você sair, você procura a igreja. E foi o que eu fiz. Eu tomei pancada de uns 100 soldados. Aqui pro peito, pro saco, pra tudo quanto era lugar. Pra cabeça, aqui. Depois que entrei pra Estrela do Oeste, tinha uns 60 soldados. No passar na fila, um dava uma paulada no peito, aquele pau de metro, dava no peito, outro dava na cabeça, chegava a sair fogo. Ele estava muito machucado.
tinha manchas roxas, já meio amarelada, meio esverdeada. Aí conversei, tomei benção dele, ele me abençoou. Eu falei, o senhor tá bom, pai? Ele falou, tô. Graças a Deus eu tô bem. Eu falei, e os outros? Ele falou, os outros também, estão tudo vivo, graças a Deus. Eu falei, pai, o que está acontecendo com o senhor? Ele falou assim, não, isso aqui é aquilo que eu falava para vocês lá. Eles pegaram na minha perna, uma perna aqui, outra ali, aí na Rubinéia, arrastavam para o chão e outro pau. 2 soldados, um num pé, outro no outro, arrastando eu para a terra e pau no saco, pau, e pau, e pau. Acabou de enterrar lá na Estrela do Oeste. Então pega, sabe? Então peguei eu, depois que entrei pro xadrez, peguei a zelar, o povo tá lá gemendo, fui benzendo um por um. Falei, não é pra gemer não, é. Eu avisei vocês. Que vocês não iam vestir farda para brincar, não. Vocês vestiram farda, foram para a morte, que eu ainda avisei. Vai vir cobra criada em cima, né? Aguenta na fé. Eu fui nomeado pela Justiça como defensor dativo. O Aparecido não tinha advogado e ninguém pode se processar sem ter um advogado de defesa. Se morrer, ele morre com Deus. Para aprender a lutar. Se não tinha coragem, não entrasse, não me acompanhasse. Ah, mas o senhor tá muito quebrado. Então, maiava aqui, então sai aquele mundo de sangueira para a boca. De mim. Falei, não tem importância não, Deus é o maior. Bom, quando eu peguei o processo, eu verifiquei que aquilo não era um crime comum, não era só curandeirismo. Aquilo ali, para mim, passou a ser um ato de misticismo. Se tiver de morrer, nós morre. Nós partimos para morrer. Nós partimos para a luta. Não partimos para brincar. Agora esse chorão aí, não quero nem esses homens perto de mim. Então, zelei, outro dia amanheceram melhor, e eu fui zelando de mim mesmo. Então, dentro de 3, 4 dias, eu tinha voltado normal. E aí fiz a defesa com base nisso daí, que não havia crime a ser punido, porque misticismo não é crime. Esse negócio da vida de carne é comida. Eu quero ver a parte espiritual. Às vezes a pessoa está gordo, mas está amarrado o espírito dele. Ele está triste, está para morrer. Quando vê, está morrendo. Morre à toa. O benzimento é positivo, por isso que o Cristo benzia. Corta o mal. O pensamento imaginário estraga o povo. Em Santa Fé, ele foi absolvido. Eles viram que ali na Rubinéia, 8 anos, eu estava brigando com o povo e passando os espíritos. Aqueles espíritos mais bravos para saber. Tinha dia que o povo não sabia se eu estava com Deus ou eu estava com o diabo. Mas, paralelamente ao processo da Justiça Comum, ele foi responder por um processo da Justiça Militar. Lá ele respondeu com a Lei de Segurança Nacional. Num documento, como eu tenho lá em casa, um documento da 2ª Auditoria Militar de Guerra, como meu pai é um homem contra o governo, um homem subversivo. E depois já passaram como meu pai era um homem louco, paranoico, que eles dizem, né? E eu não sei, eu não admito, na minha inteligência de pouca que eu tenho, eu não posso admitir como é que ele causou tanto estapafúrdio, a ponto de vir o Exército Nacional pegar o Aparecidão e levar embora. Entrou, como diz que o Joffre era comunista, no princípio não era comunista. Era reforma agrária, era dever. O Joffre ainda falou para mim, não, isso aqui é do governo. Falei, se for do governo eu vou ajudar. Os Aparecidão não representavam em época nenhum perigo para a segurança nacional. Era apenas um fanático religioso. Então foi onde é que eu pus um cavalo para o Joffre montar, um cavalo para outro, e eu montei no outro. E saímos, acompanha eu. Vamos ver onde está esses fazendeiros. Eu andava para esse mundo aí, a cavalo, o Joffre na frente, ou o Joffre ficava para trás, mas quem guiava era eu mesmo. Mas porque vi que o serviço de profecia é um dever e a favor da terra para não faltar o mantimento.
ele nem sabia que ele estava representando para a segurança nacional. Ele não sabia o enfoque que eles iam dar a respeito disso aí. Eu mesmo tive um irmão que foi preso, apanhou junto com seu Zé Tosta, um farmacêutico antigo da cidade. Aí perguntaram por que ele tinha sido preso, porque ele lia muito. E nessa época, até aconteceu um fato interessante. Eu estava tão amedrontado com a prisão do meu irmão que eu fui na casa dele e peguei todos os livros que ele tinha e joguei dentro do dormitório. Medo que a polícia primária chegasse lá e visse aquela quantidade de livro e complicasse mais a situação do meu irmão. A senhora podia repetir qual era a acusação contra o seu irmão? Porque ele lia muito. E seu irmão sofreu consequências? Ele veio a falecer em consequência do espancamento que ele sofreu, poucos meses depois. Ele foi torturado? Torturado. Inclusive, o soldado que mais batia chamava-se Rui. Era um militar que veio do destacamento de Ribeirão Preto. E poucos dias depois que meu irmão foi torturado, ele se suicidou, esse rapaz. Tem muitas coisas que a gente, às vezes, tem medo de falar, da gente se complicar. Mas a verdade tem que ser dita. Quando o Parecidão foi preso, eu era presidente da Câmara Municipal. Rubinéia Velha, depois passou para Rubinéia Nova. Então aí chegou uma autoridade e falou para mim e o prefeito: eu vou ver, nós vai ver se enquadra o Parecidão na Lei de Segurança Nacional, ele tem que pegar 10 anos de cadeia. Alguns dias antes do dia 1º de outubro, que foi o dia da repressão, um delegado de polícia passou pelo local e viu vários veículos estacionados e barulho lá vamos chamar de igrejinha do Aparecidão, lá na casinha de culto. E entrou, mas ele entrou bêbado e de revólver à cintura. E fizeram ele ajoelhar e tomaram o revólver dele, porque na casa de Deus não podia entrar armado. Deixaram o revólver para fora, e quando ele saiu e entregaram o revólver, ele veio embora. E isso daí, ele começou a olhar aquele local como um local perigoso. E o senhor podia dizer para a gente, essa alta autoridade que disse, por acaso era um delegado? Essa autoridade que falou isso? Não tem complicação? Não, já passou tanto tempo, senhor Lino, 32 anos depois. Sou delegado de polícia. Eu soube, e escrevo isso no livro, que o Fleury foi informado que um colega dele, delegado de polícia, havia sido espancado lá em Rubinéia, em Santa Fé do Sul, né? Melhor dizendo, à época. Então, e como se falava em terras, camponeses, que são palavras que deixavam muito inquieta a polícia política. O Galdino, pelo que eu sei, ele foi inclusive interrogado pelo delegado Sérgio Paranhos Fleury, o do Esquadrão da Morte da Escuderie Lecoq. E um dos maiores torturadores, um dos sujeitos mais violentos daquele período. E ele foi fazer uma constatação em loco. E resolveu, depois de entrar em contato com a polícia local, trazer o Galdino preso para São Paulo. Foi por isso que ele veio para a capital. E trouxe tudo o que havia sido feito em termos de inquérito em relação ao Galdino. Quer dizer, ele trouxe toda a papelada e o Galdino. E ele foi torturado no DOPS, foi pressionado a dizer quais eram as suas vinculações, etc. E se constatou que não havia nada, a não ser aquela atitude um tanto messiânica, diríamos hoje. Mas, em linhas gerais, se decidiu que o fato do delegado local ter sido espancado pelos adeptos do Galdino, que esse fato não poderia ficar impune. Por isso articulou-se uma vingança. E você não vai fazer o quê? Não vai lutar. Eu vou lutar. A primeira vez que eu vi o Galdino foi no presídio Tiradentes ainda. Eu o via no pátio durante o período de sol,
ou durante as visitas? Os presos políticos estiveram em vários lugares. Estiveram na penitenciária do Estado, estiveram na casa de detenção, estiveram no antigo presídio Tiradentes, estiveram num presídio no Barro Branco, estiveram em outras unidades prisionais, estiveram no DOI-CODE, estiveram no DOPS. Depois, no segundo semestre de 1970, nós fomos levados para o Carandiru, um grupo grande de presos que estavam no Tiradentes. Nós fomos levados para o pavilhão 8 e nesse corredor onde nós ficávamos, eram todos presos incluídos na Lei de Segurança Nacional. Você veja bem, nos embates da Guerra Revolucionária, a sanção era a morte, ou a tortura até a morte, ou a tortura até a destruição física, ou a tortura até o limite máximo da resistência humana. No caso Galdino, não tinha como dizer, ele era da Aliança Libertadores Nacional, ele era da vanguarda popular revolucionária, ele era do movimento revolucionário 8 de outubro, ele levava o Carlos Marighella lá para Santa Fé do Sul, ele teve com Carlos Lamarca, não tinha nada disso. Então como fazer? Liberá-lo? De jeito nenhum. A Lei de Segurança Nacional, ela é para reprimir todo o povo brasileiro. A editoria de guerra perguntou para mim, mas por que você foi contra a parte de Rio, que fez o exército para brigar com o próprio exército? Eu falei, não, eu fiz o exército da salvação, para não fechar o rio fora do nível, para o povo poder trabalhar nas barrancas do rio. Eu sabia, porque as profecias mesmo constam que um tempo ia sair fora as ilhas do lugar. Me lembra Canudos, né? De repente, um movimento que tem um viés inicialmente, aparentemente e apenas messiânico, mas que coloca em xeque a questão da propriedade da terra, é transformado no início da República Brasileira numa conspiração monarquista. Ou seja, você dá uma dimensão maior do que o movimento tem para que a punição seja exemplar. Eu acho uma coincidência incrível, porque você tem um líder, de alguma maneira, religioso e místico, um líder messiânico, que arrebanha adeptos e é seguido. O Antônio Conselheiro era exatamente isso. Se reúnem num lugar, fazem seus cultos, suas orações. Antônio Conselheiro fazia exatamente isso. Houve um primeiro confronto com a polícia. No caso, o Conselheiro venceu, o Galdino não. Mas tem também um atrito com a polícia que desencadeia uma reação irada de todo o Estado. E quarto lugar, Canudos, foi inundado por um açude de Cocorobó. Essa barragem tirou energia. Essa energia nós precisava dela. Esses pés de banana, não precisa de energia, esses pés de mamão, fica, depois que cortou, tirou a energia atômica, nem os mamão não produzem direito, porque a energia, ela é remédio para nós beber. Nós bebemos água de dentro do rio, nós somos satisfeitos. Tomamos energia. A energia, então, vê que não serena mais. Então, o sereno, então, cai em cima das plantas, ele para as plantas é saúde, porque ele mata o microbe. Mata os bichinhos que estão comendo as plantas do mamãozeiro. E nós fomos tomar cloro dentro da água, desculpando. Escoar a água para cloro. Que diferença tem a água cristalina, você tomar numa pedreira, num lugar, do que beber água de cloro? Do ponto de vista sociológico e histórico, os movimentos messiânicos do Brasil e da América Latina como um todo, eles apareceram justamente entre aquela transição histórica do modelo colonial, onde predominava a escravidão, contra negros ou índios, no caso da América Latina, e o processo de capitalismo no campo. Então, a classe camponesa ainda não se enxergava como classe, não tinha consciência de classe. Só tinha consciência que eram pobres e filhos de Deus. Então, do ponto de vista do desenvolvimento da consciência social,
esses movimentos messiânicos são classificados como pré-politizados, porque a base social onde eles se desenvolvem ainda não tem uma consciência política de classe. Então, na ausência de uma interpretação científica da luta de classes, na ausência de conseguir interpretar os problemas e as contradições que essas transformações de modelo econômico geraram nas comunidades, os camponeses, na sua ingenuidade, apelam para a fé, se agarram em alguma coisa que acreditam. Alguns se agarram unicamente na religiosidade popular, então passam a devotar a saída em algum santo que acreditam, e outros transformam os pregadores, né? Os benzedores, os tribunos populares nos seus líderes messiânicos. Palavra, palavra, que faz a gente diferente dos outros animais. Palavra, palavra, carregada de sentido para ter valor. Minhas paredes vêm logo, mofando. Em 1978, eu era repórter de uma editoria que foi criada na Folha chamada Direitos Humanos. A gente cobria prisões políticas, torturas e todo o movimento da sociedade civil a favor dos direitos humanos, numa luta incessante pela liberdade, jornalistas engajados nisso, e a Folha de São Paulo particularmente engajada nisso. Muito bem. Eu fui cobrir um seminário, e durante dos já bastantes seminários que tinham na época, e durante uma das palestras, o professor José de Souza Martins, da USP, no encerramento da palestra dele, disse assim, olha, e tem um preso político no manicômio de Franco da Rocha. Eu tomei conhecimento do caso através de uma pequeniníssima notícia que foi publicada, se não me engano, no jornal Estado de São Paulo, quando Galdino foi levado à Justiça Militar para ser julgado. Quer dizer, o caso dele saiu da Justiça Comum e foi para a Justiça Militar. E me chamou a atenção porque eu estava trabalhando com populações camponesas, movimentos sociais e com muito interesse nos movimentos messiânicos, que é um interesse muito próprio aqui da Faculdade de Filosofia, da tradição da Faculdade de Filosofia, sobretudo através do trabalho da Dona Maria Isaura, dos trabalhos do Florestan e do Roger Bastide. Aquilo me golpeou imediatamente, quer dizer, a notícia de um trabalhador rural que é levado à justiça militar para ser julgado por um caso chamado de curandeirismo. Foi aí que eu descobri um mundo impressionante que tinha desabado sobre o aparecido Galdino Jacinto. Pelo fato do Galdino ter sido julgado pela justiça militar, era evidente que se tratava de um preso político. Mesmo que a justiça tenha decidido que ele era inimputável, quer dizer, ele não podia ser condenado com base no Código Penal Militar e na Lei de Segurança Nacional, porque ele era louco. Essa foi a decisão do tribunal. Mas essa era a sentença, né? E essa foi uma sentença política. O caso do Galdino era de uma pessoa inteiramente normal, mas com o dom da cura. E o dom da cura era muito espalhado naquele tempo. Meu pai ainda foi socorrido diversas vezes nesses casos. O fato de que ele tenha sido privado da liberdade, submetido a todas as humilhações que ele foi submetido, e, sobretudo, a tortura mental, porque ele foi considerado esquizofrênico paranoide e colocado no manicômio judiciário junto com pessoas que, de fato, eram doentes. Quer dizer, ele foi confinado no meio de pessoas doentes, né? E isso é tortura mental. So here.
Ai. Se você viu algum barco virado nas águas de pouca corrente, sabe como é bem provável tropeçar nas ruas de plena cidade. Talvez algum passarinho mesmo maltratado volte pra gaiola, mas bem no meio da torrente os juncos do rio se curvam a esperar. Desconfio do vento e de gente que anda sempre no mesmo sentido. Dizem que não é bom olhar só pro seu umbigo, e pelo que me consta é que nada de nada no mundo mudou. Eu quero que você mostre bem a sua cara, pra que eu possa ver o que há no seu coração. Eu quero que você mostre bem a sua cara, pra que eu possa ver o que há no seu coração. Gives me a smile, Miguel. I'll love you people, you want to see, I want to know, love is mine. Aí já não dá mais, viu? Eu já tô 12 anos aqui, ó, vê se pode isso. Quero ir embora pra rua. Tô tirando 2/3 da pena. O senhor tá quanto tempo? Tô há 9 anos e vou pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Eu acho que não devo mais nada, porque tô pagando e repagando. E tô com 70 anos de idade. E eu sei trabalhar, graças a Deus. Amanhã eu vou lá, mãe. Amanhã eu vou lá, mãe. Se você olhar no processo médico dele, você vai notar o seguinte: ele foi declarado inimputável, porém perigoso, porque é esquizofrênico paranoide, sujeito a confinamento, a recolhimento no manicômio judiciário, por 2 anos, renováveis a critério médico. A cada 2 anos, supostamente 2 médicos examinavam o Galdino e declaravam que ele continuava louco. O resultado prático disso é que nessas circunstâncias impostas pela psiquiatria repressiva, a medida de segurança, ela conferia à pena um status de prisão perpétua. Se o louco diz que não é louco, isso é sinal de que ele é louco. Aí o Galdino percebe isso e num certo momento ele diz, acho que foi no último exame médico, ele diz, o último antes da denúncia, do caso se tornar público, ele diz: doutor, eu não sei se eu sou louco, porque se eu disser ao senhor que eu sou louco, o senhor vai dizer que eu estou confirmando o seu diagnóstico. Se eu disser que não sou louco, como tem acontecido, o senhor vai dizer que eu sou louco, porque eu não sou capaz sequer de reconhecer que eu estou doente. Quer dizer, tecnicamente, todos os médicos que subscreveram os laudos do Galdino deveriam ser internados, segundo os critérios deles próprios. Eles diziam que o meu pai era um homem louco, mas lá meu pai não era louco, meu pai trabalhava. Cansei de ir lá dentro, na cozinha que ele trabalhava. Lá ele mexia com faca, ele fazia muita coisa. Como que um louco faz isso? Deus descobriu o Brasil. Quando eu peguei os laudos, eu senti claramente que eu ia tirar o Galdino da cadeia. Eu já tinha estado com ele. Tinha nascido uma solidariedade enorme com aquele homem, né? Injustiçado, aquela cara de santo que ele tem, e ele tem cara de santo, né? Ele é um santo, né? Eu falei, o que eu faço agora? Eu primeiro levei para Dom Paulo. As pessoas me procuravam porque sabiam do meu interesse em favor de todos os presos, sobretudo os presos sem motivo criminal nenhum. E mostrei para Dom Paulo, olha aqui a história, Dom Paulo. Olha, Dom Paulo. Dom Paulo falou, bom, vamos acionar imediatamente a Comissão de Justiça e Paz. A questão se avolumou tanto que na Cúria eu não podia mais atender a todo mundo e fui procurar entre os maiores juristas de São Paulo
alguém que pudesse me ajudar. E esse alguém foi Dom Modalari, que por sua vez achou pouco uma pessoa só e constituiu uma comissão que chegou depois a subir ao número de 41 pessoas ativas para ajudar as pessoas que eram procuradas pela polícia ou desapareciam. Diante do que nos fora solicitado por D. Paulo, fomos ao manicômio judiciário, entrevistei-me com Galdino, uma entrevista longa, e pude perceber que ele não era um insano mental de que falavam os militares e a justiça militar. A partir do que pedi ao juiz militar, requeri, em nome da comissão, à justiça militar, que o Galdino fosse submetido a uma perícia médica específica. Perito oficial do Estado é quem garante oficialmente que você é ou não louco. É um médico que diz, em nome do Estado, que você é ou não louco. Eu tenho um amigo que é psiquiatra, corri para ele. Falei, velho, olha esses negócios aqui. Ele na casa dele de noite, umas 8 horas da noite, ele começou a ler, ele é um cara assim meio sisudo, lê. Falei, que história é essa, Ricardão? Ele me perguntou. Aí eu contei rapidamente, falou, vamos tirar ele da cadeia. Falei, legal, você conhece algum perito oficial do Estado? Ele falou, eu sou. Eu examinei ele lá 10 vezes, 2 horas cada vez. Ou seja, 20 horas. E chegaram à conclusão de que ele era rígido mentalmente, de que ele era bom da cabeça. O juiz, quando leu o meu laudo, que foi de umas 20 páginas, o juiz deu uma folhada, passou para o promotor leu, falou assim, solte imediatamente esse indivíduo. O Ministério Público Militar manifestou-se a respeito do nosso pedido, concordando com a liberdade e dizendo mais, que peças fossem extraídas daquele processo para que fossem apuradas responsabilidades penais pelo fato deste homem ter ficado trancafiado 8 anos, 6 meses e alguns dias. Há um outro ponto que eu acho que tem que ser invocado e essa oportunidade se me apresenta agora. A partir de 1968, ato institucional número 5, tal, foram criados os decretos secretos. Evidentemente, alguns comportamentos desses órgãos repressores tinha que ter uma base legal, entendeu? Se essa base legal era legítima ou não, é outro papo, mas tinha que ter uma base, certo? Eu creio que a base legal foram esses decretos secretos, que até hoje continuam secretos. O filho dele, segundo eu me lembro, tinha prendido um passarinho quando o pai foi preso, dizendo, esse passarinho eu só solto quando meu pai for solto. Estava lá, o passarinho na mão, ele pôs para o pai, estava eu, o Carlos Nascimento e o Marcão Feynman, como jornalistas. Aí ele pega o passarinho da gaiola, tá, o filho entrega para ele, e o Galdino faz assim, ó. Aí o passarinho faz e cai no chão. Aí fica aquele mal-estar, aquela, né? Aí ele olha para a gente e fala assim, como eu, o Galdino disse, né? Como eu, o passarinho tem que voltar a aprender a voar. Sabe que a cruz tem somente 2 hastes e acomoda bem suas partes. Resta saber se não vai pôr os pés pelas mãos. Para se ter um bom vinho é preciso plantar, esmagar tanta fruta. Mas o melhor dessa luta é quando me embriago, esquecendo os estragos. As águas do mar fazem festa e acabam sozinhas na beira da praia. O céu mesmo cinzento é tragado sem trégua pelo firmamento. E pelo que me consta é que nada de nada no mundo mudou.
cara, pra que eu possa ver o que há no seu coração. Eu quero que você mostre bem a sua cara, pra que eu possa ver o que há no seu coração. Poetas amigos que eram placas de rua em Rubinéia. Que tal a vida aí embaixo no lago? A princípio é meio estranha, não? Compreendo. Depois a gente se habitua. Nenhuma casa em que moramos se entrega imediatamente. E preciso entendê-la, conquistá-la. E casa de água, então? Uma rua de água, placa indicando esquina de água, a trazer muitos peixes. Não é todo dia que um objeto destinado a servir debaixo do sol se encontra em semelhante situação. Já sei, poeta Bandeira, que você está rindo, achando graça no desconforto líquido e captando com um olhar agudo a mobilidade de tons diferentes da água para lhes atribuir correspondência verbal. E você, poeta Cecília, que me conta dessa viagem às vindas submersas, às Holandas hidrelétricas, país de água da ilha solteira, que o romanceiro algum ainda não cantou. Está conferindo o verde de seus olhos com esse verde piscina? Olha, aquele velhinho ali foi seu vizinho está tempo no Cosme Velho. Uma reverência a Machado de Assis, mesmo em camadas profundas, principalmente nelas, é de bom preceito. O ácido graciliano está mais adiante e ainda não se conformou em ser nome de rua. Acha que tudo isto é palhada. Não importa. Se os nomes falam entre si, as placas também dialogam. E a dele tem um bom papo de quem viveu momentos fortes e como sabe comunicar-lhes a emoção em linguagem ríspida. A represa não é um cárcere como aquele em que o romancista pugnou por faltas não cometidas. É uma nova Rubinéia, isenta das limitações municipais da superfície, sem trânsito de veículos assustadores, sem impostos, papéis, discursos, notícias más e mil que toda a cidade suporta. Perceba, afinal, esta é a Bazarga de Manuel Bandeira, oculta em 8 milhões de metros cúbicos de água. Eis aí, meus caros amigos, a vocês uma boa sorte e muito progresso e alegria. Pega um gancinho e blast no chão. Do, ré, mi, fá. Viva Jesus que vem me salvar. Senhor Aparecido, eu queria que o senhor falasse um pouquinho pra gente que essa meninada representa a nova geração. É, a nova geração representa, foi plantado para isso. Eu agradeço a Deus e me sinto contente com tudo o sofrer que eu tenho. Tem hora que o povo fala, como que você vai criar um filho desse? Fala, não, mas quem está criando não é eu. É Deus que está criando os meus filhos. Aonde tiver a misericórdia, chega porque eu vivo da misericórdia. Se eu tivesse na onda, sem fé, eu não podia criar família, não podia criar 2 filhos. Tanto trupé que tinha. E o fracasso de comida. Eu pedi esmola, eu não ia. Eu falei, eu parto zelando o povo por fora, vou zelar invisível, mas parece a comida. A Maria está em que série? Quarta. E o João? Eu estou na quarta série A, de tarde. E ela de manhã. Eu estou na quarta A. E você? Cada um fala a sua, vamos ver. E você? Eu sou na primeira série. Já na primeira série? Eu sou no prézinho. Eu não faço questão. Se a medicina então apura que estão atentando muito para operar, querendo comprar ela no papo para operar, falei, se você esqueceu do compromisso nosso, você pode operar, mas de hoje em diante eu não tenho nada para você mais. De família não. Porque eu não casei com mulher para operar. Porque se eu sou contra a parte dessas moças novas que tem um filhinho e já opera, a pessoa tem que pegar com fé em Deus. E a pessoa às vezes tem 2 filhos e ainda fala assim, mas é duro de tratar dos filhos, duro de tratar das crianças. Não tem nada duro, mas duro é Deus pôr nós nessa terra e nós viver nela, crescer. Eu vou. Já foi a Maria? Eu sou contra ela operar. Porque eu acho que de quando eu venho acompanhando o pai Aparecido, até hoje tudo que ele tem falado tem sido real.
Então eu acho que é justo ela permanecer. Todo mundo acha que ela tá fraquinha, acha que ela não aguenta mais, que ela não suportaria outro filho. Eu acho que ela suportaria quantos filhos Deus mandasse para eles dois. Eu acho que se ela pegar mais um pouco firme na fé, ela resiste. Deixa eu ver a dona Cleuzeli. Dona Cleuzeli, e senhora, como é que anda a sua fé? Eu tenho que falar. Um pouco. Bambiou na fé? Eu tenho minha fé, claro, né? Eu Mas não tenho pode fé, ter fé né? fria. Só ficou um pouco cansado. Deixa passar uns tempos. Deixa esperar um pouco. Deixa crescer. Benção. Pode tudo dar benção. Deus abençoe. Toda benção. Pode dar benção. Deus abençoe. Deus abençoe. Não, sem risada. Deus abençoe. Vai, Mariana. Deus abençoe. Vai, Maria. Deus abençoe. A benção para todo mundo. Palavra, palavra que faz a gente diferente dos outros animais. Palavra, palavra carregada de sentido para ter valor. Através da rotina de falar sem dizer, o substantivo perdeu o sentido. Através da rotina de dizer sem querer, o adjetivo ficou sem motivo. Pois é, a proteína que alimenta o nosso papo. Pois é, tá se gastando como sola de sapato. Pois é, a gente ainda nem chegou no ano 2000 e o cartório registrou que o dicionário faliu. Faliu na Constituição, faliu no Evangelho. Faliu ali, aqui, além, com endosso do Aurélio. Faliu, o dicionário faliu. Faliu. Palavra, palavra que faz a gente diferente dos outros animais. Palavra, palavra carregada de sentido para ter valor. Através da rotina de falar sem dizer, o substantivo perdeu sentido. Através da rotina de dizer sem querer, o adjetivo ficou sem motivo. Pois é, a proteína que alimenta o nosso papo. Pois é, tá se gastando como sola de sapato. Pois é, a gente ainda nem chegou no ano 2000 e o cartório registrou que o dicionário faliu. Faliu na Constituição, faliu no Evangelho. Faliu ali, aqui, além, com endosso do Aurélio. Faliu, o dicionário faliu. Faliu, o dicionário faliu. Faliu.